Oi, eu sou a Dani e eu vim falar um pouquinho pro canal do Veracidade sobre as dificuldades que eu tinha nos espaços quando era obesa. É, Geralmente eu sentia muita insegurança em usar cadeiras de plástico porque elas são mais frágeis, né? E por mais que ele dizia que aguentava 100, 120 quilos, eu já tinha passado disso, bem provável. Então eu evitava, assim, usar essas cadeiras de plástico por medo, né, de cair, de quebrar, de me machucar. Os espaços, geralmente, eu tinha que saber antes, né, pra eu poder me sentir mais segura. E não era todos os lugares que eu conseguia fazer isso. Por exemplo, o cinto de segurança de carro sempre ficava muito apertado, muito desconfortável. Então, antes eu não ligava muito, né? Até que começou a ficar um pouco mais constrangedor, assim. Banheiros também, principalmente banheiros públicos, banheiros em viagem que eu ia, às vezes, né, ficava em hotel, então o banheiro era muito pequeno. E aí tinha a questão também do chuveiro, do box. Eu me sentia muito constrangida porque eram pequenos e não tinha aquele espaço confortável, né, pra gente ir, ficar à vontade. Então eu sempre ficava encolhida, com medo, né, de me machucar até, porque daí não tinha muita mobilidade. E muitas dificuldades também, questão de cadeiras de cinema. Há alguns anos atrás não tinha cadeiras para obesos, hoje um dia tem, né? Aquelas cadeiras maiores, mas antigamente não tinha. Uns anos atrás, assim, a gente tá falando de 10 anos atrás, mais ou menos, 12 anos atrás, não tinha tantas cadeiras assim acessíveis, então era bem constrangedor essa questão de ir no cinema, porque ficava muito apertado a poltrona normal, padrão, né, do cinema. Claro que hoje em dia já tem, então quem é obeso já consegue sentar com mais tranquilidade, mais conforto. Mas isso não era uma realidade, né, alguns anos atrás, então era bem ruim, assim, essa questão. E também ah, espaços públicos, né, cadeiras de teatro, de restaurantes, era sempre muito constrangedor, porque não tinha outros tamanhos, então ficava uma coisa assim bem constrangedora, né? E como eu não ligava muito, só ficava triste na hora, né? Mas aí comia a mesma coisa, não ligava muito pra se ia dar certo ou não, porque a alimentação não era meu foco, assim. Não ligava, não ligava para coisas que fossem saudáveis, não ligava para exercício físico, nada disso, assim, meio que importava para mim. Eu gostava mesmo só da comida em si e do momento, assim, né, da refeição. E, assim, era muito ruim para comprar roupas. Eu nunca podia escolher as roupas, eu tinha que ver só o que tinha o meu tamanho. Então os cortes eram feios, não era do jeito que eu queria, eram sempre roupas muito grandes, né? O que eu gostava sempre ficava muito pequeno, muito apertado, não tinha essa flexibilidade também. Então era muito constrangedor. E era difícil também para dormir, o colchão desconfortável, sofá. Então isso tudo acaba sendo desconfortável para quem é obeso, sabe? Muitas vezes a gente pensa assim, né, que a gente tem que se aceitar, a gente tem que se amar, mas justamente por a gente ter que se aceitar e se amar, a gente precisa ver como tá a nossa saúde, a nossa situação, né, diante de tudo isso. Então é uma questão de saúde mesmo quando não tá legal, quando esses momentos começam a ser problemas, momentos que era para ser de lazer, acaba sendo um problema. Então, a partir disso é que a gente resolveu, que eu resolvi mudar a minha visão, né, disso. Então, hoje eu não tenho mais esse medo, eu faço musculação, faço academia, tenho uma nutricionista e uma endócrino cuidando da minha alimentação 24 horas. E aí isso não tem mais sido um problema, mas já foi assim muito difícil passar por essas situações. Então sempre procure pensar como que tá a sua saúde e a sua situação social
diante desses acontecimentos, né? Se você não é uma pessoa que não liga que tá tudo bem, então não precisa se preocupar com isso. Mas se caso contrário, eu ia espirrar. Caso contrário, então é melhor buscar ajuda e vale a pena mudar de vida sim.